puta merda, a gente tá celebrando pacto com a corte da ditadura chinesa, velho. Quando é que vocês vão acordar entre o STF e a Suprema Corte da China? E ninguém sabe quais são os termos dessa parceria, é secreta. Para que esse programa seja um sucesso e continue sendo líder de audiência, eu preciso de você. Você, aquele meu fiel escudeiro que vai lá e crava o dedo no like sem medo, aquele que tá apertando o botão do repost no X, aquele que tá mandando o programa nos grupos, aquele que está mandando o programa para os amigos e principalmente aquele que manda para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Não adianta viajar para os Estados Unidos, não adianta vir para cá, parem de gastar o dinheiro. Se eu fosse um picareta, eu estava aqui pedindo para vocês molharem a minha mão que eu resolvi o problema, que é o ritmo que vocês estão acostumados. Não quero. Eu quero que vocês cobrem Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Lafayette Andrade e Deus que o parta. O líder dos partidos, o líder do PSD, o líder do Republicanos, o líder do PP, o líder do União Brasil. O Novo e o PL não precisa. Cadê a bancada do agro? E o buraco aqui está cada vez mais embaixo. A questão aqui, segundo o Trump, não é mais só de tarifa. Vejam o que ele está falando. Restrição à exportação sobre tecnologia americana e chips altamente protegidos. Não me parece muito claro aqui no texto se ele está tratando de tecnologia americana de maneira geral ou só de algumas, além dos chips. Porque se restringir o acesso do Brasil às tecnologias americanas, o Brasil acabou. A gente entra na era vai para o nível da Coreia do Norte. Sem tecnologia da Microsoft, da IBM, do Cloudflare, da Amazon, do Google, dos satélites americanos e por aí vai, o Brasil não sai do lugar. Não vai ter cartório funcionando, não tem processo judicial, volta tudo pro papel, não tem banco de dados funcionando. Aliás, sem as empresas de tecnologia e os chips americanos, não vai ter nem maquininha de voto funcionando. Lembrem que foram os americanos que liberaram, a pedido do Barroso, os chips para as maquininhas. Isso é um bom jeito, aliás, hein? De votar o voto impresso. Hein? Que beleza! Voto impresso. Por quê? Não, porque ele não tem mais chip para as maquininhas. O que vocês acham aí no chat? E isso é sem contar com as demais repercussões que ainda estão por vir. O Brasil está debaixo de uma investigação da seção 301. Tem as punições do OFAC contra os bancos e as empresas que estejam descumprindo as sanções Magnitsky. Tem mais nomes adicionados à lista dos sancionados. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Empresariado, vocês não têm tanto tempo quanto vocês pensam. Eu, se fosse vocês, estaria comprando uma passagem para Brasília logo. Bom, quando eu falo, tô falando aqui igual um doido, né, hoje. Quando eu falo que o Brasil, né, tem que se aproximar, curta um vídeo, façam essa gentileza para mim, lá enquanto eu ligo o ar-condicionado aqui, que um calor na Flórida gigantesco. Bom, o que eu ia dizer a vocês? Quando eu falo que o Brasil tem que se aproximar mais das nações democráticas do que da China, eu não estou falando aqui, não é um argumento vazio, não é uma figura de linguagem. A aproximação do Brasil com a China, não só por conta do governo Lula, mas em todas as esferas, tem sido um negócio notável. E é óbvio que os americanos estão vendo isso. Para explicar esse ponto, eu quero trazer aqui duas matérias. Duas importantes. A primeira é essa da Raquel... como é que se lê um troço desse? Derevec, da Gazeta do Povo. A associação exige que a STF divulgue termos de acordo com a Suprema Corte Chinesa. Após o Supremo Tribunal Federal se recusar a divulgar os termos do último acordo firmado nos últimos meses com a Suprema Corte da China, isso não é um negócio de maluco, né? Não, imagina se o Brasil
vai virar uma ditadura. Isso é uma loucura. Juristas e cidadãos se uniram esta semana para exigir transparência dos ministros brasileiros. Para isso, a Associação de Juristas Lexion, que é contrária ao autorismo do STF, divulgou um ofício dirigido ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça. O documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a corte chinesa. Puta merda, a gente está celebrando pacto com a corte da ditadura chinesa, velho. Quando é que vocês vão acordar? Aqui, para você que talvez não tenha acompanhado, ele está fazendo referência a uma parceria de cooperação de informações de uso de tecnologia, sobretudo inteligência artificial, entre o STF e a Suprema Corte da China. E ninguém sabe quais são os termos dessa parceria, é secreta. E é isso que os caras do Lexion, né, os juristas do Lexion, estão reclamando. Mas o que a gente sabe? A gente não sabe os termos do acordo. O que a gente sabe? Eu vou continuar lendo a reportagem. Desde o ano passado, o Noticiário Nacional vem cobrindo o estreitamento de relações entre as cúpulas judiciárias brasileira e chinesa, sem especificar os objetos dos entendimentos, aponta o Lexion. Segundo a associação, o que se sabe, e eu vou falar um negócio. Uma das coisas que o secretário Bessent perguntou a gente quando nós estávamos falando sobre o Brasil era qual é o dedo da China nessa história. E eu não conhecia, eu não conheço tudo, eu não conhecia esse assunto. Segundo a associação, diz o texto, o que se sabe é que o ministro Herman Benjamin, do STJ, afirmou durante a assinatura do acordo em abril deste ano que o termo de cooperação é um casamento entre duas instituições muito parecidas. Olha o sincericídio. E que o vice-presidente da Suprema Corte da China, He Xiaorong, também citou que, abre aspas, os dois lados compartilham muitas semelhanças e ideias idênticas. Eu não estou inventando isso, eu estou lendo um teleprompter do texto exato. Porque se isso não acender um alerta vermelho na sua cabeça, eu não sei mais o que vai. Nós temos um ministro do STJ afirmando que essa parceria é um casamento entre duas instituições muito parecidas. E o cara da China, o vice-presidente do STF chinês, dizendo que eles e o STF brasileiro compartilham, têm muitas semelhanças e ideias idênticas. Não estou falando aqui de Suprema Corte dos Estados Unidos ou do Reino Unido, né? A Suprema Corte do qual o STF está falando é a da China. China, país governado por mão de ferro, um partido único, notoriamente conhecido pela repressão política, pela censura e pelo desaparecimento das pessoas que discordam do regime, de fato idêntico ao Brasil. Agora, o que dá para se esperar quando o ministro Gilmar Mendes, o decano, diz que todos são admiradores do regime chinês? Os caras estão deixando evidente que o alinhamento deles com a ditadura chinesa e eu ainda é real. E eu ainda tenho que ouvir a Andresa Matais no Metrópolis dizer que o Brasil não é ditadura. A confissão de que o STF está alinhado com a Suprema Corte da China veio do próprio judiciário, não é o Paulo Figueiredo falando. Os caras apoiam banimento de redes sociais que não cumprem exigências de censura do regime, ambos apoiam também a perseguição e repressão política contra as pessoas que discordam das opiniões e das decisões do governo. Ambos apoiam um sistema onde a oposição política real não pode existir. De fato, eu concordo com muitas semelhanças entre o STF e a Suprema Corte da China. Mas não para por aí, porque essa parceria não é exatamente a parceria entre dois países em igualdade de posições. Essa é uma parceria de vassalagem do Brasil em relação à China, em que o interesse principal é beneficiar os chineses, mesmo que em detrimento do interesse nacional dos brasileiros. Pô, cadê o povo da soberania? Porque foi exatamente o que fez o Brasil ao chancelar a venda pela Anglo American das suas minas de níquel para a MMG, que é a subsidiária da estatal chinesa China Minmetals, sei lá. O que aconteceu, para você que não está acostumado a termos comerciais, foi que o Brasil concordou com a venda de minas de níquel gigantescas a uma empresa de propriedade do Partido Comunista Chinês.
E como se não fosse ruim o suficiente, a informação é de que a oferta dos chineses foi de 500 milhões de dólares, enquanto a outra oferta de um grupo da Turquia foi de 900 milhões de dólares e foi rejeitada. Agora, por que uma empresa aceitaria uma oferta quase metade da outra? Por que alguém aceitaria quase metade? Talvez a resposta esteja no fato de que a China, com essa negociação, vai passar a controlar cerca de 60% da produção de níquel do Brasil. Para todos os efeitos, portanto, o Brasil é refém do Partido Comunista Chinês na produção desse minério raro e essencial. E o negócio é tão escrachado que até o INCRA teve que se posicionar de maneira contrária. Sabe aquela curtida, garota marota travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico... Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.